Olá pessoal, sou o Vitor Assis, faixa preta de Jiu-Jitsu e educador físico, e no vídeo de hoje a gente vai estar comentando como está o cenário dos treinos e das aulas pós-isolamento social, pós-quarentena, pós-pandemia, que já está acabando aí. Então o tema central da nossa conversa de hoje vai ser sobre isso, tá bom? O que está acontecendo? Os eventos oficiais ainda não voltaram em relação ao Jiu-Jitsu, tá? Estão acontecendo alguns eventos específicos e pontuais que já estão sendo retomados, né? Embora não sejam os campeonatos oficiais, mas são alguns eventos de luta casada. Então, o que acontece? As academias estão retomando suas atividades. Algumas academias ainda, por questão da fase que se encontram da pandemia, por região ou por localidade, elas ainda não retomaram as atividades com contato, né, para muitos alunos. Só que o que acontece? Os alunos estão indo para a academia, né, os alunos que não são competidores, pelo menos lá na minha academia sim, e eles estão treinando ainda sem contato. E aí os alunos olham os atletas profissionais que no momento estão treinando com contato. E aí gera, nossa, mas fulano tá treinando, mas fulano tá fazendo contato. E a gente aqui tá treinando sem contato, com máscara, não sei o quê. Primeiro ponto, né? Quando você fala de atleta, é uma pessoa que vive de performance. O atleta ele não está preocupado com saúde ou qualidade de vida. O primeiro ponto do atleta é a performance. Eu falo porque eu sou educador físico e tem um estudo que fala assim: quanto maior o foco na performance, maior o seu risco. E no caso, quando a gente falava isso, era geralmente baseado em lesões, né? No período que a gente está falando atualmente, não é só em questão em relação à lesão, mas sim uma possibilidade de contaminação pelo Covid. Então, os atletas que estão fazendo aulas com contato, eles têm uma exposição maior, com um risco maior de contaminação? Tem. Só que eles são atletas, o objetivo deles é competitivo, essa é a fonte basicamente primária de renda desse pessoal. Então, por conta disso, eles assumem o risco de uma possível contaminação por conta de manter um alto grau de performance. Ponto. Segundo ponto, se você não é atleta, o que você tem que ponderar? Se a vontade de treinar, de rolar, de ter aula em dupla, em contato, é maior, né, do que o efeito que uma contaminação pode gerar para você ou para os seus familiares e as pessoas próximas. Porque assim, atualmente, eu vou ser sincero, as minhas aulas no momento ainda não tem contato. Como que estão as aulas na Tia Assis? Eu posto o resumo semanal para vocês no sábado, né? Tem os vídeos do resumo semanal e vocês veem que realmente não tem contato. Então, o que eu estou fazendo com os meus alunos? Como eles ficaram muito tempo parados, estou aproveitando para trabalhar um condicionamento físico específico do jiu-jitsu, porque eu sou, além de professor de jiu-jitsu, eu sou educador físico, tá? Estamos trabalhando bastante técnica de defesa pessoal, utilizando sacos de pancada, porque na academia onde eu dou aula, né, no dojo que eu dou aula, tem estrutura, tem sacos de pancada, então estamos utilizando o material, sendo que entre uma aula e outra, né, todo o espaço, inclusive os sacos de pancada, são limpos, são higienizados para a próxima aula. Então estamos utilizando esses recursos nas nossas aulas, tá? Então a gente trabalha a defesa pessoal utilizando saco de pancada. Os alunos não estão fazendo exercícios em dupla ainda, tá? E ao término da aula, eu correlaciono algum conteúdo, né, do que eu chamo de caminho de vida, que é um dos pilares, ao meu ver, do jiu-jitsu, contando para eles sobre a história do jiu-jitsu, conceitos e filosofia que norteiam o jiu-jitsu. Então, o nosso trabalho é basicamente esse. Os alunos chegam, fazem um aquecimento individual com exercícios, fazem algum trabalho de condicionamento físico ou um trabalho focado em defesa pessoal, e ao término da aula, eu comento algum conteúdo com eles de relevância em relação ao jiu-jitsu, ao budô, ao bushido, indiferente, tá? Então, se você está encanado que na academia onde você ainda está treinando ainda não retomaram as aulas com contato, pensa nisso. É uma preservação, é um risco que seu professor não está querendo expor você. Então é por conta disso. Agora, se você, por conta, deseja se arriscar, fica a seu critério. Quando é um adulto, né, já tem autonomia e responsabilidade para decidir pelos atos, fica em cargo do adulto. Quando é um jovem, uma criança, fica em cargo dos pais.
Então vocês têm que entender. E por fim, só para frisar, o jiu-jitsu não é só rola, o jiu-jitsu não é só exercícios em dupla, o jiu-jitsu é muito maior do que isso, né? Não há somente uma forma de se treinar jiu-jitsu. Não é porque a gente veio treinando só dessa forma nos últimos anos, basicamente, que essa é a única forma possível, tá? E de novo, eu sempre falo isso para os meus alunos a cada aula, independente de como vocês estão treinando, se é individualmente, ou se é em dupla, ou se é com rola, ou sem rola, esteja no tatame. O jiu-jitsu ele só acontece mesmo a partir do momento que nós vivenciamos ele. O jiu-jitsu, aquele fenômeno, aquela situação, ela vai acontecer, precisa da nossa presença, do professor, dos alunos, daquela aproximação no tatame, estar fazendo os fundamentos, praticando os fundamentos, seja sozinho, seja em dupla, independente, é importante a presença de todos. E uma frase que o sensei André Oitiro já falou, que eu adoro, que sempre que eu tô num dia ruim eu lembro, o jiu-jitsu não é bom só quando é bom pra mim. Ah, eu não tô rolando, eu tô chateado, então eu não vou treinar. Não é isso. O jiu-jitsu não é só rola, o jiu-jitsu não tem que acontecer só quando é bom pra você. E se você é um verdadeiro praticante, um verdadeiro jiu-jitsu-ka, você tem que estar no tatame, você tem que estar incentivando o grupo, você tem que estar com o seu professor, com a sua equipe, porque você é um representante da arte suave, não é mesmo? Se você gostou do vídeo, dá um like, comenta aqui como estão as suas aulas ou os seus treinos, se estão com contato, sem contato, independente, comenta aqui pra gente. E se está gostando dos posts da Team Assis, siga a gente no Instagram, no YouTube, no Facebook, que é uma honra poder compartilhar um pouco dos nossos conhecimentos e da experiência com vocês, beleza? Tchau, tchau!